Como responsável por cuidar de um contrato de uma obra pública? Nós vamos falar hoje sobre o gestor de contrato, a pessoa que garante que tudo ocorra conforme o combinado após a licitação. Como ele acompanha o contrato? O que acontece se houver problemas na execução? E quais são as suas atribuições? Fica até o final para descobrir tudo sobre essa função essencial da administração pública. Olha, mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. E compartilhar com aquele seu amigo que faz uma gestão do contrato, ou é fiscal de contrato e que trabalha com obras públicas, beleza? O que é gestão de contrato? O artigo 19 do decreto 11.246 define que é a coordenação da fiscalização técnica, fiscalização administrativa e setorial, e também da documentação relacionada à prorrogação e alteração contratual, reajuste, reequilíbrio, pagamento, aplicações das sanções e entre outras coisas, que é tudo relacionado ao contrato. Tá, mas quem é o gestor do contrato? O gestor do contrato, ele é o responsável por acompanhar a execução do contrato administrativo. Após uma licitação, é celebrado um contrato. E o contrato também tem seus aditivos, apostilamentos, por aí vai. Ele que tem que administrar essa formalização, essa contratação, até do início do contrato até o final da sua vigência. Ele garante que a empresa contratada vai cumprir tudo o que foi acordado no edital. E ele atua como intermediário entre a empresa contratada e a administração pública, principalmente quem? O ordenador de despesa. Por exemplo, no caso de uma prefeitura, normalmente o ordenador de despesa é um prefeito. No caso de um quartel, é o comandante daquele quartel e por aí vai. É ele que é o responsável pelo contrato. Suas atribuições, elas estão relacionadas no artigo 1 desse mesmo decreto que a gente falou, o 11.246. E nós vamos ver as mais importantes hoje. Por exemplo, coordenar as atividades de fiscalização, seja ela técnica, administrativa ou setorial. Ele tem que acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato. Se teve alguma ocorrência durante a execução, quais foram as medidas tomadas pelos fiscais, informar as autoridades superiores, aquelas que ultrapassem a sua competência. Por exemplo, uma decisão sobre um aditivo, que a princípio seria atribuição somente do ordenador de despesa. Então, ele deveria comunicar o ordenador de despesa antes de decidir se aquele aditivo poderá ser executado ou não, ou uma prorrogação de prazo, por exemplo, da execução. Ele também tem que acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fim de que empenho em pagamento. Então, ele tem que verificar, por exemplo, se o SICAF dele está ok. Né? A obra tem outra coisa também, se a obra tem todo o empenho, né? Se vai faltar recurso ou vai precisar paralisar a obra, né? Suspender o prazo de execução, caso não tenha aquele empenho. Lembrando aqui, senhores, que nenhum serviço pode ser executado na administração pública sem o empenho, ok? Isso está em lei, pessoal. Ele deverá, então, anotar os problemas que surgem no fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa. Então, por exemplo, atraso numerário. Isso tem sido corriqueiro, principalmente neste ano que nós estamos, em 2025. Ele poderá ocasionar juros em favor da empresa contratada. Então, ele passou, por exemplo, o prazo que tem no contrato para ser feito o pagamento daquela nota fiscal, ele tem que comunicar ao ordenador de despesa, comunicar a seus superiores, aos órgãos superiores, para que seja tomada devida providência e venha o numerário o mais rápido possível, para evitar o pagamento de juros para a empresa contratada. Ele tem que coordenar a rotina de acompanhamento da fiscalização do contrato. Por exemplo, é interessante que ele faça um histórico documental, registros formais de execução, a exemplo da ordem de serviço, diário de obras, por exemplo, registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, aditivos e por aí vai. Ele tem que elaborar relatórios com vistas à verificação e da necessidade de adequações do contrato. Então, por exemplo, uma sala que ia se executar no serviço não foi liberada. É interessante que ele faça um relatório, porque aquilo vai gerar um aditivo de prazo lá na frente, e ele tenha documentado no processo. Então, atas, diário de obra, ofícios, notificações, entre outros documentos. Então, tem que manter um acompanhamento dessas documentações e também arquivar isso com ele, né? Guardar isso para futuramente
ele utilizar, né. Então ele também coordena os atos preparatórios da instrução processual, envio dessa documentação para o setor de contratos. Tá, o que são atos preparatórios da instrução processual? São os procedimentos iniciais com o objetivo de reunir todas as informações e documentos para montar um processo administrativo contra a empresa ou uma resposta. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um processo de aditivo, então eu tenho que montar toda a papelada de aditivo para montar esse processo. Eu tenho que aplicar sanções na empresa, então eu tenho que montar toda a documentação para eu poder aplicar uma sanção na empresa, abrir um processo administrativo contra a empresa. Tá? Então, os exemplos de atos preparatórios são coleta de documentos e evidências, relatórios técnicos e auditorias iniciais que ele pode executar com a sua equipe, né? Ele tem fiscal técnico, tem fiscal administrativo também, setorial, notas técnicas, pareceres preliminares, notificações para apresentação de esclarecimento. Uma coisa importante aqui, ó, guardem isso, pessoal. A maioria dos fiscais não fazem isso, e é muito importante. A fiscalização ela tem mania de notificar a empresa, ela recebe a resposta e não manda um outro ofício dizendo se concorda ou não com a argumentação da empresa. E ela deveria fazer isso para juntar no processo. Muitas vezes, você tem a notificação, tem a resposta da empresa e considera que aquela resposta foi aceita pela administração pública. E às vezes não é. Só que a administração pública não deixou isso claro no momento adequado, né, para responder àquela justificativa da empresa. Então, atas, diário de obra, entre outros. Tá? Ele precisa também elaborar o relatório final, com informações do contrato e quais condutas foram adotadas para melhorar as atividades da administração. Por que isso? Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer, mas é importante, porque isso está previsto na linha D do inciso 6º do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei 14.133. Então, uma coisa nova, estou trazendo aqui para vocês, anota isso, é importante. O gestor de contrato ele deveria elaborar um relatório final com as informações do contrato e quais condutas foram adotadas para melhorar as atividades administrativas, ok? Coordenar a atualização e os relatórios de risco durante toda a gestão do contrato, lógico, com apoio do fiscal técnico, administrativo e setorial. Emitir documentos concordando ou não com os documentos produzidos pela fiscalização. Então, ele pode concordar ou discordar, desde que ele coloque a sua motivação, tanto técnica como jurídica. Normalmente, se você tem uma fiscalização técnica, dificilmente você vai discordar do que aquela fiscalização técnica passa para você, né? Mas é importante você analisar e concordar ou não. Você tem que realizar o recebimento definitivo do objeto, então da sua obra. Normalmente, no recebimento da obra, você tem o recebimento provisório, que é onde você recebe para o pessoal ocupar, fazer os testes necessários naquela obra, por exemplo, verificar se tem algum problema. Então, você faz, no termo provisório, um relatório dizendo tudo que falta para acabar ou de melhorias que ainda falta ser entregue naquela obra. Quando corrigir tudo, aquelas falhas, aí você lavra o termo definitivo, ok? Tomar providências para a formalização do processo administrativo, de responsabilidade para fins de aplicação das sanções. Então, o contrato tem diversas sanções que pode ser aplicada por atraso da obra, multa, e o gestor de contrato ele tem que levar à frente, caso verifique um atraso da obra ou alguma irregularidade durante a obra no contrato, por exemplo. Vamos lá, então. Eu vou resumir aqui as responsabilidades do gestor de contrato. Opa! Monitoramento da execução do contrato. A gestão de riscos e problemas. A verificação de prazos e a qualidade do serviço que está sendo entregue, oferecido ou executado. Analisar os pedidos de reajuste e prorrogação. E a emissão de relatórios para as auditoras. Então, pessoal, o gestor de contrato ele é essencial para garantir que o dinheiro público seja bem utilizado, né? Não tenha nenhum desvio do dinheiro público que foi para aquela licitação. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o fiscal técnico e suas atuações na fiscalização dos contratos. Se você é fiscal técnico, não perca esse vídeo que nós vamos falar suas atribuições, ok? Se inscreve no canal,
deixa aquele like, compartilha com o pessoal que você conhece da administração pública, ajude o nosso canal a crescer. Um forte abraço para você, tudo de bom.